Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vira as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Meus amados ouvintes, você que ouve nesta manhã esta programação, está ouvindo aí esta palavra. Veja a mensagem que Deus enviou através do profeta Isaías na casa do rei de Judá, que estava enfermo da nação de Israel, chamado Ezequias. Ezequias havia adoecido, era um rei, e ficou à beira da morte, como a Bíblia diz, muito enfraquecido. E a palavra do Senhor diz que o Senhor falou com o profeta Isaías. Aquela dispensação era dos profetas. Aquela dispensação havia o ministério de profetas, e o profeta era aquele que levava a palavra de Deus ao povo. Embora essa dispensação hoje ela já tenha se encerrado, em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João, e desde agora é anunciado o evangelho, e todo homem prega força para entrar nele. Então a dispensação da lei e dos profetas foram até o ministério de João Batista. João Batista foi o último profeta em seu ministério, e a Bíblia diz que ali encerrou-se. Mas aqui no Antigo Testamento, o ministério de profeta, ele era ainda real e verdadeiro. E observe que o Senhor fala com o profeta Isaías e diz: vai até a casa do rei Ezequias e dize a ele, veja o que foi que Deus disse a ele quando Isaías foi visitá-lo. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Observe bem, que mensagem para alguém que já estava à beira da morte. Com certeza, pela vontade de Isaías, ou a minha, a sua, a gente diria: olha, Deus vai lhe levantar daí, não é assim? Geralmente não é assim que vemos. Deus vai levantar desta cama, vai lhe tirar desta enfermidade. Porém, não foi a mensagem que Ezequias ouviu da parte do Senhor. Foi a mensagem dura, foi a mensagem verdadeira, foi a mensagem sincera. Veja bem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Meu amado ouvinte, com certeza dá para o coração tremer com uma mensagem como essa. Dá para estremecer. E os profetas do Antigo Testamento, mensageiros do Senhor, quando eles não falavam a verdade, eles eram apedrejados. Veja, era assim que a lei dizia. Então eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Eles tinham compromisso com a verdade. E o verdadeiro servo do Senhor que fala a palavra de Deus, ele tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com Deus e fala apenas aquilo que Deus lhe ordena, apenas aquilo que Deus lhe manda. E a mensagem era sobre a casa de Ezequias. Põe em ordem. A casa do rei Ezequias estava em alguma desordem. Não estava como Deus queria. E Deus manda a mensagem para que ele consertasse a sua casa, consertasse o seu lar, consertasse a sua vida. E nessa manhã, como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que está tudo em ordem?
Será que a tua vida, a tua casa está como Deus quer? Ou existe algo para ser colocado em ordem? Ou existe algo para consertar? Veja a mensagem que Deus disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa. E nessa manhã, você que nos ouve aí, coloque em ordem a sua casa, viu? Coloque em ordem a sua vida. Deus não está se agradando do que ele está vendo. Deus não está aprovando o que está acontecendo aí. É preciso haver conserto. É preciso haver arrependimento. Se arrependa dos pecados. Coloque a tua casa nos eixos. Coloque ela nos padrões de Deus. Quanto pecado tem aumentado, a iniquidade aí, e já não se preocupa mais com a vontade do Senhor. Você não tem orado mais, não tem buscado a Deus, isso é um perigo. Você deve vigiar, você deve ser prudente e colocar aquilo que está faltando em seu devido lugar. Glória a Deus. Não substitua Deus por nada desta terra nem desta vida. Não substitua a presença de Deus pelas coisas momentâneas e passageiras. Isso é um perigo. E é o que Deus falou a Ezequias. Só que ele não tinha mais oportunidade de colocar a casa nem a vida em ordem. Porque Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não verás. Só que não dava mais tempo. Tem tanta gente deixando para depois. Tem tanta gente deixando para amanhã. Não, amanhã eu resolvo. Amanhã eu ajeito. Amanhã eu me conserto. Amanhã eu volto para a presença de Deus. Olha, hoje não. Hoje não dá uma visita. Hoje não dá um culto. Hoje não dá para me ir. E sempre usando as mesmas desculpas. Hoje não dá, eu quero primeiro aproveitar bem. Mas olha, para Ezequias não houve mais tempo. E eu lhe pergunto: você sabe quanto tempo ainda lhe falta? Você sabe ainda quanto tempo lhe resta para colocar as coisas aí em ordem, colocar seus filhos aí na obediência, na linha? Glória a Deus, se preocupe com a educação dos seus filhos. Você, filho, está na hora de honrar seus pais. Está na hora de respeitar mais os seus pais. Está na hora de obedecer mais. Esposo, ame mais a esposa. Esposa, ame mais o seu esposo. Glória a Deus. Vamos começar a colocar a casa para orar. Vamos colocar a casa para ir para a igreja, para o templo, adorar o Senhor. Sim, o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. E quando Ezequias ouve aquela mensagem, ele já não podia nem levantar-se. E quando Deus fala é assim, Deus ele cumpre, né? Quando Deus fala é assim, acontece. Mas sabe o que aconteceu quando Ezequias ouviu aquela mensagem? Ele virou o rosto para a parede, veja, e começou a orar. Começou a falar com Deus, aleluia. Coisa boa é ter contato com Deus, aleluia. Coisa boa é orar ao Senhor. Glória a Deus. Você não precisa de atalhos para chegar a Jesus. Vá direto a Ele. Você não precisa de caminhos curtos para chegar a Jesus. Vá direto a Ele. Ezequias foi direto a Deus. Orou para Ele. Glória a Deus. Não que Deus estivesse na parede, porque Ele não está pendurado, nem quadro, nem imagem. Não, não, nosso Deus não. É porque Ele ficou triste com aquela mensagem. Ele ficou emudecido, cabisbaixo, mas ele ora ao Senhor. E veja qual foi a oração de Ezequias. Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti. Ele disse: Senhor, eu tenho sido fiel. Tenho andado com fidelidade diante de ti, Senhor. Veja como eu tenho andado. Olha a importância. E como você tem andado, você que está ouvindo. E ele continua dizendo: com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos.
E Ezequias chorou muitíssimo. A oração dele foi essa: lembra-te, Senhor, tenho sido fiel, tenho tido um coração sincero, tenho feito o que é correto aos teus olhos. E você tem feito o que é correto aos olhos de Deus ou aos seus próprios olhos? Você tem sido fiel a Deus ou só a você mesmo e a seus desejos? Você tem tido o coração sincero diante de Deus, dentro da sua casa? Sua família tem andado e feito o que é correto aos olhos de Deus? A sua casa, você tem andado e feito o que é correto diante de Deus? É tempo de arrepender-se. É tempo de se humilhar. E Ezequias chora. Ele se humilha diante de Deus, fazendo aquela oração. E sabe o que Deus faz ali? Glória a Deus, veja mesmo. O Senhor diz a Isaías, porque quando Isaías deu a notícia, foi embora. A Bíblia diz lá no livro dos Reis, também onde está escrito sobre esta passagem, que enquanto Isaías ia chegando no pátio do palácio, a palavra de Deus veio a ele. Glória a Deus! Deus fala. Poderosamente, Deus é Deus e ele fala. E Deus diz a Isaías: volte e diga a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Sabe o que Deus estava fazendo? Vou dar outra oportunidade a ele, porque ele orou, porque ele se humilhou, porque ele se arrependeu. Aleluia, vou acrescentar mais 15 anos para ele consertar o que precisa ser consertado. Glória a Deus. Quando você ouvir a palavra de Deus, não fique irado, zangado, né, com raiva. Ah, eu não queria ouvir esta palavra. Porque há muitas pessoas que vão hoje para as igrejas querendo ouvir somente o que eles querem. Querem ouvir só bênção, só prosperidade e receba a chave. Isso não é mensagem bíblica, não. A mensagem de Deus leva ao arrependimento, leva às lágrimas, leva ao choro. Embora que hoje alguns digam, não, não é para chorar, não. Sim, tem que chorar. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, diz o Senhor. Aí tem gente que vai para a igreja e diz, Deus não falou comigo hoje. Se teve pregação do evangelho e da mensagem, Deus fala com você todos os dias. Se você abre a Bíblia, Deus fala com você, porque é a palavra dele. É a voz dele, querido. Glória a Deus. E Deus falou com Isaías e ele volta lá para dar aquela mensagem. E quando ele volta para dar a mensagem a Ezequias que Deus lhe havia mandado, que Deus iria acrescentar aos dias dele, porque ouviu as lágrimas e as orações. Eu quero lhe dizer nesta manhã, por esta palavra, Deus vê as tuas lágrimas e ouve a tua oração. Você que até agora tem, a sua vida está uma desordem, porque não busca a Deus, não faz a vontade de Deus, não busca o que é correto aos olhos do Senhor, porque Deus não se agrada do pecado não, viu? Deus não se agrada da iniquidade não. A Bíblia diz, os profetas, que Deus é tão justo, tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Ou seja, ele não se agrada do mal, nem do pecado, nem da iniquidade. O que muita gente tem feito é se afastar cada vez mais de Deus e achar isso normal. Mas se você se arrepender, se você se humilhar e chorar, o Senhor ele vai se voltar para ti. Deus ouve a lágrima. Se você se arrepender, a Bíblia diz, se o meu povo, lá em 2 Crônicas 7:14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, se humilhe, se arrependa, chore aos pés de Jesus para ele mudar esta situação, para ele fazer aquilo que você não pode. Deus mudou o próprio decreto dele. Deus, a sua palavra, ele acrescentou a mais. Deus disse que ia morrer, mas ele não morreu porque se arrependeu, porque se humilhou. A humilhação e o seu quebrantamento move a mão de Deus e a vontade dele.
Porque ele faz quando quer, o que quer, quando quer. Ele muda a palavra que ele deu, ele muda. Olha aqui ele mudando a palavra que ele deu. Olha ele mudando o que ele falou. Só ele pode. Quando ele decreta, só ele pode mudar, porque o controle está nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos de Deus. E Ezequias se humilhou. E Deus lhe deu oportunidade para colocar a casa dele em ordem. Coloca a tua casa em ordem, coloca teus filhos em ordem. Leva-os para servir a Deus, ensina-os a palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará destes caminhos santos. Aleluia! Então que Deus em Cristo te abençoe. Põe em ordem. Deus vai te dar uma chance se tu se arrepender e se humilhar. Deixa eu orar por você, Pai querido. Que esta mensagem entre nos corações, transformando, purificando. Deus, abra os olhos deste lado, desta casa, nesta manhã. Ó Pai bendito e Deus santo, nós cremos no teu nome, Senhor, cremos na tua palavra. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome do Senhor.